No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Um homem simples, inteligente, não instruído nas verdades do cristianismo, ao se deparar com este texto, provavelmente concluiria que João queria ensinar que é da natureza de Deus falar, comunicar seus pensamentos aos outros. E ele estaria certo. Uma palavra é um meio pelo qual os pensamentos são expressos, e a aplicação do termo ao Filho Eterno nos leva a crer que a autoexpressão é inerente à divindade, que Deus está sempre buscando falar a si mesmo para a sua criação. Toda a Bíblia apoia a ideia. Deus está falando. Não Deus falou, mas Deus está falando. Ele é por sua natureza continuamente articulado. Ele enche o mundo com sua voz falante. Uma das grandes realidades com as quais temos que lidar é a voz de Deus em seu mundo. A mais breve e única cosmogonia satisfatória é esta: Ele falou e foi feito. O porquê da lei natural é a voz viva de Deus imanente em sua criação. E esta palavra de Deus, que trouxe todos os mundos à existência, não pode ser entendida como significando a Bíblia, pois não é uma palavra escrita ou impressa, mas a expressão da vontade de Deus falada na estrutura de todas as coisas. Esta palavra de Deus é o sopro de Deus enchendo o mundo com potencialidade viva. A voz de Deus é a força mais poderosa na natureza. De fato, a única força na natureza, pois toda a energia está aqui somente porque a palavra cheia de poder está sendo falada. A Bíblia é a palavra escrita de Deus, e porque ela é escrita, ela é confinada e limitada pelas necessidades de tinta, papel e couro. A voz de Deus, no entanto, é viva e livre, assim como Deus soberano é livre. As palavras que eu vos falo são espírito e são vida. A vida está nas palavras faladas. A palavra de Deus na Bíblia pode ter poder somente porque corresponde à palavra de Deus no universo. É a voz presente no que torna a palavra escrita toda poderosa. Caso contrário, ela ficaria trancada em sono dentro das capas de um livro. Temos uma visão baixa e primitiva das coisas quando concebemos Deus na criação, entrando em contato físico com as coisas, moldando, encaixando e construindo como um carpinteiro. A Bíblia ensina o contrário. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Pois ele falou, e tudo foi feito. Ele ordenou, e tudo surgiu. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Novamente, devemos lembrar que Deus está se referindo aqui não à sua palavra escrita, mas à sua voz falante. Sua voz que preencheu o mundo é a voz que antecede a Bíblia por séculos incontáveis, a voz que não ficou em silêncio desde o alvorecer da criação, mas continua soando por todos os confins do universo. A palavra de Deus é rápida e poderosa. No princípio, ele falou ao nada, e ele se tornou algo. O caos ouviu e se tornou ordem. A escuridão ouviu e se tornou luz. E Deus disse, e assim foi. Essas frases gêmeas, como causa e efeito, ocorrem ao longo da história de Gênesis da criação. O dito é responsável pelo assim. O assim é dito colocado no presente contínuo. Que Deus está aqui e que Ele está falando, essas verdades estão por trás de todas as outras verdades da Bíblia. Sem elas, não poderia haver revelação alguma. Deus não escreveu um livro e o enviou por mensageiro para ser lido à distância por mentes desassistidas. Ele falou um livro e vive em suas palavras falada, constantemente falando suas palavras
e fazendo com que o poder delas persista ao longo dos anos. Deus soprou no barro e ele se tornou um homem. Ele sopra nos homens e eles se tornam barro. Voltem, filhos dos homens. Foi a palavra dita naquela pela qual Deus decretou a morte de todo homem, e nenhuma palavra adicional ele precisou falar. A triste procissão da humanidade pela face da terra, do nascimento ao túmulo, é prova de que sua palavra original foi suficiente. Não demos atenção suficiente àquela profunda declaração no livro de João. Aquela era a verdadeira luz que alumia a todo homem que vem ao mundo. Mude a pontuação como quisermos e a verdade ainda estará lá. A palavra de Deus afeta os corações de todos os homens como luz na alma. Nos corações de todos os homens a luz brilha, a palavra soa, e não há como escapar deles. Algo assim seria necessariamente assim se Deus estivesse vivo em seu mundo. E João diz que é assim. Mesmo aquelas pessoas que nunca ouviram falar da Bíblia ainda foram pregados com clareza suficiente para remover toda desculpa de seus corações para sempre, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, dando também testemunho às suas consciências e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo uns aos outros. Porque os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que estão criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Esta voz universal de Deus era frequentemente chamada de sabedoria pelos antigos hebreus, e dizia-se que estava em todos os lugares, soando e buscando por toda a terra, buscando alguma resposta dos filhos dos homens. O 8º capítulo do livro de Provérbios começa: a sabedoria não clama? E o entendimento não faz ouvir sua voz? O escritor então retrata a sabedoria como uma bela mulher de pé, no topo dos lugares altos, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas. Ela faz soar sua voz de todos os lados, para que ninguém deixe de ouvi-la. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Então, ela implora para que os simples e os tolos deem ouvidos às suas palavras. É uma resposta espiritual pela qual esta sabedoria de Deus está implorando. Uma resposta que ela sempre buscou e raramente consegue garantir. A tragédia é que nosso bem-estar eterno depende de nossa audição e nós treinamos nossos ouvidos para não ouvir. Esta voz universal sempre soou e muitas vezes perturbou os homens, mesmo quando eles não entendiam a fonte de seus medos. Poderia ser que essa voz destilando como uma névoa viva sobre os corações dos homens tenha sido a causa não descoberta da consciência perturbada e do anseio pela imortalidade confessado por milhões desde o alvorecer da história registrada? Não precisamos temer encarar isso. A voz falante é um fato. Como os homens reagiriam a ela é para qualquer observador notar. Quando Deus falou do céu ao nosso Senhor, homens egocêntricos que ouviram explicaram por causas naturais. Eles disseram: trovou. Esse hábito de explicar a voz por apelos à lei natural está na raiz da ciência moderna. No cosmos vivo e respirante há algo misterioso, maravilhoso demais, terrível demais para qualquer mente entender. O homem crente não afirma entender. Ele cai de joelhos e sussurra: Deus. O homem da terra também se ajoelha, mas não para adorar. Ele se ajoelha para examinar, para buscar, para encontrar a causa e como das coisas.
Agora mesmo estamos vivendo em uma era secular. Nossos hábitos de pensamento são os do cientista, não os do adorador. É mais provável que expliquemos do que adoremos. Trovou, exclamamos, e seguimos nossos caminhos terrenos. Mas ainda assim a voz soa e busca. A ordem e a vida do mundo dependem dessa voz, mas os homens estão, na maioria das vezes, ocupados demais ou teimosos demais para dar atenção. Cada um de nós teve experiências que não conseguimos explicar, uma repentina sensação de solidão, ou um sentimento de admiração ou espanto diante da vastidão universal. Ou tivemos uma vista fugaz de luz como uma iluminação de algum outro sol, dando-nos em um rápido lampejo uma garantia de que somos de outro mundo, que nossas origens são divinas. O que vimos lá, ou sentimos, ou ouvimos, pode ter sido contrário a tudo o que nos foi ensinado nas escolas e em grande desacordo com todas as nossas crenças e opiniões anteriores. Fomos forçados a suspender nossas dúvidas adquiridas enquanto, por um momento, as nuvens se dissiparam e vimos e ouvimos por nós mesmos. Explique essas coisas como quiserem. Acho que não fomos justos com os fatos até que permitamos, pelo menos, a possibilidade de que tais experiências possam surgir da presença de Deus no mundo e seus esforços persistem para se comunicar com a humanidade. Não descartemos tal hipótese com muita leviandade. É minha própria crença, e aqui não me sentirei mal se ninguém me seguir, que cada coisa boa e bela que o homem produz no mundo foi o resultado de sua resposta falha e bloqueada pelo pecado à voz criativa que soa sobre a terra. Os filósofos morais que sonharam seus altos sonhos de virtude, os pensadores religiosos que especularam sobre Deus e a imortalidade, os poetas e artistas que criaram, a partir das coisas comuns, beleza pura e duradoura, como podemos explicá-los? Não basta dizer simplesmente, foi genialidade. O que é genialidade, então? Poderia ser que um gênio seja um homem assombrado pela voz falante, trabalhando e se esforçando como alguém possuído para atingir fins que ele apenas entende vagamente? Que o grande homem pode ter perdido Deus em seus labores, que ele pode até ter falado ou escrito contra Deus, não destrói a ideia do que estou defendendo. A revelação redentora de Deus nas Sagradas Escrituras é necessária para a fé salvadora e a paz com Deus. A fé em um Salvador ressuscitado é necessária se as vagas agitações em direção à imortalidade devem nos levar à comunhão tranquila e satisfatória com Deus. Para mim, esta é uma explicação plausível de tudo o que há de melhor em Cristo. Mas você pode ser um bom cristão e não aceitar minha tese. A voz de Deus é uma voz amigável. Ninguém precisa ter medo de ouvi-la, a menos que já tenha decidido resistir a ela. O sangue de Jesus cobriu não apenas a raça humana, mas toda a criação também. E tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Por ele, digo, sejam as coisas na terra, sejam as coisas nos céus. Podemos pregar com segurança um céu amigável. Os céus, assim como a terra, estão cheios de boa vontade daquele que habitou na sarça. O sangue perfeito da expiação assegura isso para sempre. Quem ouvir, ouvirá o céu falando. Essa definitivamente não é a hora em que os homens aceitam gentilmente uma exortação para ouvir, pois ouvir não é hoje para parte da religião popular. Estamos no extremo oposto do polo. A religião aceitou a monstruosa heresia de que barulho, tamanho, atividade e fanfarronice
torna um homem querido a Deus. Mas podemos ter coragem. Para um povo pego na tempestade do último grande conflito, Deus diz: fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. E ainda assim ele diz isso, como se quisesse nos dizer que nossa força e segurança não estão no barulho, mas no silêncio. É importante que fiquemos quietos para esperar em Deus. E é melhor que fiquemos sozinhos, de preferência com a nossa Bíblia aberta diante de nós. Então, se quisermos, podemos nos aproximar de Deus e começar a ouvi-lo falar conosco em nossos corações. Acho que para a pessoa média a progressão será algo assim. Primeiro, um som como de uma presença caminhando no jardim. Então, uma voz mais inteligível, mas ainda longe de ser clara. Então, o momento feliz quando o Espírito começa a iluminar as Escrituras, e o que tinha sido apenas um som, ou na melhor das hipóteses, uma voz, agora se torna uma palavra inteligível, calorosa, íntima e clara como a palavra de um querido amigo. Então virá a vida e a luz, e o melhor de tudo, a capacidade de ver, descansar e abraçar Jesus Cristo como Salvador, Senhor e tudo. A Bíblia nunca será um livro vivo para nós, até que estejamos convencidos de que Deus é articulado em seu universo. Pular de um mundo morto e impessoal para uma Bíblia dogmática é demais para a maioria das pessoas. Elas podem admitir que devem aceitar a Bíblia como a palavra de Deus e podem tentar pensar nela como tal, mas acham impossível acreditar que as palavras ali na página são realmente para elas. Um homem pode dizer: essas palavras são dirigidas a mim, e ainda assim em seu coração não sentir e saber que são. Ele é vítima de uma psicologia dividida. Ele tenta pensar em Deus como mudo em todos os outros lugares e vocal apenas em um livro. Acredito que grande parte da nossa descrença religiosa se deve a uma concepção errada e a um sentido errado pelas Escrituras da verdade. Um Deus silencioso de repente começa a falar em um livro e quando o livro terminou, voltou ao silêncio para sempre. Agora lemos o livro como registro do que Deus disse quando ele estava por um breve período em um estado de espírito de falar. Com noções como essa em nossas cabeças, como podemos acreditar? Os fatos são que Deus não é silencioso, nunca foi silencioso. É a natureza de Deus falar. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é chamada de Palavra. A Bíblia é o resultado inevitável da fala contínua de Deus. É a declaração infalível de sua mente para nós, colocada em nossas palavras humanas familiares. Eu acho que um novo mundo surgirá das brumas religiosas quando nos aproximarmos da nossa Bíblia, com a ideia de que ela não é apenas um livro que já foi falado, mas um livro que agora está falando. Os profetas habitualmente diziam: assim diz o Senhor. Eles queriam que seus ouvintes entendessem que a fala de Deus está no presente contínuo. Podemos usar o pretérito corretamente para indicar que em um certo momento uma certa palavra de Deus foi falada. Mas uma palavra de Deus, uma vez falada, continua a ser falada. Como uma criança, uma vez nascida, continua a estar viva, ou um mundo, uma vez criado, continua a existir. E essas são apenas ilustrações imperfeitas, pois crianças morrem e mundos queimam, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Se você quiser prosseguir para conhecer o Senhor, venha imediatamente à Bíblia aberta, esperando que ela fale com você. Não venha com a noção de que é uma coisa que você pode empurrar por aí conforme a sua conveniência. É mais do que uma coisa, é uma voz, é uma palavra, a própria palavra do Deus vivo. Senhor, ensina-me a ouvir. Os tempos são barulhentos
e os meus ouvidos estão cansados com os 1000 sons estridentes que continuamente os atacam. Dai-me o espírito do menino Samuel, quando ele disse a ti: fala, porque teu servo ouve. Deixa-me ouvir-te falando em meu coração. Deixa-me acostumar-me ao som da tua voz, para que seus tons sejam familiares quando os sons da terra se extinguirem e o único som for a música da tua voz falante. Amém.